Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à apresentação do nosso trabalho, que tem como tema proposto PID analógico e sua implementação utilizando amplificadores operacionais. Meu nome é Ezra Santos e os integrantes do meu grupo são Alexandre Monteiro Londe e João Luiz Gomes. Então, os objetivos do nosso trabalho é falar sobre a definição do controlador PID, os tipos de controlador PID, suas aplicações, ademais um projeto e funcionamento. Então, com o advento da indústria, surge a necessidade de obter processos de produção cada vez mais estáveis e de excelente qualidade. E baseado nessa demanda, o controle automático de processos ele veio para ajudar a indústria a cumprir essas especificações de qualidade nos produtos. E para você controlar um processo industrial, é preciso inicialmente definir quais serão as variáveis controladas e medi-las, fazendo uso de sensores, como, por exemplo, medidores de temperatura, pressão, composição. E o controlador ele tem a função de manter essas variáveis controladas o mais aproximado possível do valor previamente medido. Nesse contexto, o controlador PID ele é uma forma refinada e robusta de controle, que tem como influência os termos proporcional, integral e derivativo na sua definição. Ademais, esses controladores PID eles apresentam características que permitem atingir a maioria dos objetivos de controle. Como eu disse anteriormente, que o controlador tem como funcionalidade manter a variável controlada o mais aproximado possível do valor previamente medido ou definido, surge então o controlador proporcional, que seria o P do PID. Esse controlador ele possui uma característica específica. Ele faz com que a variável controlada se afaste do valor estipulado, quando somente existir carga de demanda, pois a carga de demanda ela leva a saída do controlador para uma nova posição. E esse desvio em relação ao valor estipulado é chamado de desvio permanente, ou offset, e só pode ser removido se for ajustado manualmente. Aqui embaixo, a gente tem uma relação de entrada barra saída do controlador, né, e o sinal do erro. E a fórmula do ganho proporcional, que seria o KP, né, é a razão da amplitude do sinal sobre o sinal do erro da variável controlada. E esse controle proporcional é de fácil implementação. Como a gente vai ver mais para frente, ele é feito simplesmente para minimizar o erro. E como você pode analisar por essa função, o aumento do ganho proporcional acelera a resposta. Por quê? Quanto maior será o erro, maior será o termo proporcional de compensação. E quanto maior for o aumento do ganho proporcional, maior vai tender a diminuição dos erros em regime permanente. Então, nessa figura acima, a gente tem a relação do erro da variável controlada pela ação do controle proporcional, do controlador proporcional. E, como pode ver, para cada valor do erro, a gente tem um valor correspondente para a ação, né, do controlador. E essa fórmula aqui é a fórmula do ganho do controlador. Ela é dada pela inclinação da reta sobre a banda proporcional, e essa representação aqui é genérica, ela é somente para o caso onde a saída do controlador varia entre 0 e 100%. Com isso, a gente pode ver porque o PID, né, tem essa característica proporcional. Proporcional que vimos anteriormente, a ação era proporcional ao erro. Agora, em questão do I do PID, né, que seria o controlador do tipo integrativo, a velocidade de correção ao longo do tempo, que é proporcional ao erro. Desse modo, a gente trabalha com o tempo de uma forma muito direta, o que não existia na ação proporcional. E essa ação integrativa, né, ela é usada justamente com a ação proporcional na prática. E ela serve como se fosse uma correção do sinal, sendo ele corrigido ao longo do tempo. Outra coisa também é que o modo integrativo ele apresenta o fenômeno indesejado, que consiste na saturação do sinal produzido pela integração, quando existe um desvio positivo ou negativo durante um tempo determinado. Nesse caso, a saída do controlador ela é saturada a um valor limite, seja ele no limite máximo ou mínimo da tensão produzida. Sendo assim, a ação do tipo integrativo ela vai atuar ao longo do tempo, enquanto houver a diferença entre o valor estipulado e o valor medido, e esse erro ele vai ser calculado utilizando o ganho integrativo mais vezes a correção do sinal, né? E esse ganho integrativo você calcula utilizando a amplitude do sinal dividido pelo erro do sinal, né? E essa ação integrativa, ela tem como principal vantagem a eliminação do desvio permanente, que seria o offset, que a gente viu anteriormente. Em termos do D, do PID, temos o tipo controlador derivativo, onde ele produz um sinal de saída, que é proporcional à velocidade de variação do erro, e essa ação derivativa ela atua em intervalos regulares, chamados de tempo derivativo, ou TD,
que também é conhecido também como ganho derivativo, e corresponde ao tempo gasto para se obter a mesma quantidade operacional da ação proporcional somente pela ação derivativa. E quando o desvio é variado numa velocidade constante, a gente utiliza o conceito de derivada, que seria a taxa de variação instantânea ao longo do tempo, né? E aqui a gente tem a fórmula de correção do sinal, utilizando o controlador derivativo, onde TD seria o tempo derivativo, multiplicado pela derivada do sinal em relação ao tempo, e aqui a gente tem a função de transferência. A gente pode notar que esse tipo de função de transferência, ele implica em um ganho que cresce com o aumento da frequência. Então a gente pode concluir, depois de ver esses três tipos, que o controle proporcional, ele controla a variável de forma proporcional ao erro, o integrativo controla utilizando a velocidade de correção e o derivativo controla utilizando a taxa de variação do erro. Bom, agora falando um pouco mais sobre as aplicações do nosso controlador PID, eu vou falar um pouco mais sobre algumas coisas, né, que a gente pode utilizar o PID, mas são infinitas coisas que a gente pode utilizar. Porém, geralmente, a gente utiliza o nosso controlador PID para a gente fazer o controle em que a gente tem um set point, que é um valor que a gente gostaria que a gente tivesse, né? O set point é o valor ideal que a gente quisesse, e o nosso valor atual, que é um valor que pode fugir um pouco desse valor ideal, e por isso a gente precisa controlar esse valor usando o PID. Então, eu vou começar falando sobre a rotação de um motor. A gente pode sim utilizar o controle PID para ajustar a rotação de um motor, como eu mostrei na imagem aí da direita, um carrinho seguidor de trilha, em que a rotação do motor ele vai determinar a velocidade do carrinho e vai determinar também se ele vai fazer uma curva ou não, já que diferentes rotações de cada motor faz o carrinho girar. Então, por meio do PID, a gente pode controlar esses carrinhos seguidores de trilha, essa rotação do motor, para que ele haja, né, da melhor maneira possível. A gente também tem o controle de nível, em que a gente tem um valor ideal de nível que a gente quer utilizar, e aí a gente controla esse nível por meio do PID. Se o nosso nível está muito abaixo, a gente pode mandar mais água, né, para encher essa caixa d'água, esse galão, o que for. E aí no momento que esse nível chegar perto do nível ideal, a gente tem que parar, né, ou então se passar a gente tem que esvaziar. Então por meio do controle PID a gente também pode fazer o controle de nível, que é muito comum nessas plantas industriais. Também tem o controle de pressão. Em plantas industriais isso é muito importante também. Aí são algumas imagens de plantas, né, plantas industriais em que a gente faz o controle de pressão, em que a gente tem uma pressão ideal, né, para algum produto, algo do tipo, e aí por meio do controle PID a gente também faz o controle dessa pressão para que ela não fuja tanto, né, da pressão ideal que a gente tem. Também tem o controle de vazão. O controle de vazão geralmente ele é bem ligado ao nosso controle de nível, justamente porque a vazão, seja de um gás, ou então seja a vazão de líquido, ou o que quer que seja, ela é muito importante para, principalmente indústrias e tudo mais, né, que a gente utiliza materiais químicos. Então a gente tem a vazão desses materiais químicos, ou então a vazão de materiais que a gente precisa para fazer a construção do nosso produto, né, e a gente precisa ter essa vazão controlada, porque se ela sair do controle, você estraga toda uma produção. Então o controle de vazão ele é extremamente importante também. Ele é muito utilizado em plantas industriais, como eu mostrei aí. Essa planta da esquerda ela não é só de vazão, ela é de pressão, de vazão, de nível, de temperatura, mas vocês podem ver que ela tem bombas, e a vazão dessas bombas é controlada por PID. Também tem o controle de temperatura. O controle de temperatura ele é extremamente importante no processo industrial também, porém, eu utilizei alguns exemplos do dia a dia, como o ar-condicionado. O ar-condicionado geralmente não é feito por PID, já que geralmente o ar-condicionado ele é sistema on-off. Porém, o ar-condicionado ele tem um sistema que daria para a gente utilizar um PID, já que ele tem a temperatura set point, que é a temperatura que a gente quer que o ar-condicionado fique ligado, que o ambiente esteja, né, a temperatura que a gente quer que o ambiente esteja, e o ar-condicionado ele mede a temperatura atual. Então, por meio disso, desse erro da temperatura que a gente quer, da temperatura atual, ele poderia controlar por meio de PID. E também aí tem uma incubadora de ovos, que os ovos eles têm que estar na temperatura ideal, também na luminosidade ideal, então a gente pode fazer o controle de luminosidade também por PID, e por meio disso, né, é muito, muito interessante quanto o PID ele pode estar ligado aí no nosso dia a dia. A gente também tem o controle de tensão, para finalizar, né, que a gente também pode controlar a tensão por PID, que é
como a gente viu, né, como a gente vai ver aí na parte de funcionamento e na parte de projeto e funcionamento, que a gente utiliza muito tensão para fazer a parte de controle P&D, que a gente tem a tensão ideal que a gente quer, e aí essa tensão ela pode sofrer várias variações, né, por meio de condições do ambiente ou então da fonte, e a gente pode fazer o controle dessa tensão utilizando o P&D também. Então aí nas imagens a gente tem imagens de controladores de tensão P&D. Olá pessoal, vou falar um pouco mais sobre a parte de projeto e funcionamento do nosso controlador P&D analógico, feito com amplificadores operacionais. Para eu falar sobre esse projeto, eu peguei aqui um circuito, né? Esse circuito ele foi feito para fazer o controle P&D de temperatura, mas ele serve para qualquer tipo de sinal, né, que a gente queira ajustar aí com o nosso P&D. Então eu separei ele em 3 partes para a gente entender melhor o que cada uma faz. Na primeira parte, é a parte que eu digo em que a gente tem as nossas entradas e o cálculo do erro. Então, o que a gente tem nessa parte, pessoal? A gente tem aqui isso aqui é um sensor de temperatura, né, o LM35, que ele vai entregar para a gente a temperatura atual, ou seja, o valor atual que a gente está medindo, né, e a gente vai jogar esse valor na nossa entrada negativa. Agora, na nossa segunda parte, na entrada positiva do nosso amplificador, a gente tem o nosso set point. Então, esse VCC aqui, ele vai ser a temperatura que vai dar para a gente o nosso set point, que é a temperatura que a gente quer. E a gente vai jogar ela aqui no nosso positivo. E aí, esse aqui é um amplificador operacional subtrator de ganho unitário. Então, o que ele vai fazer? Esse amplificador operacional, ele vai dar para a gente a subtração entre o valor que a gente quer e o valor atual, dando para a gente esse erro. Então, a saída desse amplificador operacional, que ele vai jogar para cá, vai ser justamente o erro que a gente tem no nosso sistema. Tendo esse erro, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer o nosso proporcional, integral e derivativo para fazer a correção desse erro. Então, a gente coloca os 3 em paralelo, né, os nossos 3 circuitos em paralelo, para chegar à mesma tensão de erro nos 3, e eu vou falar sobre cada um rapidamente, né, mas vou falar sobre cada um. Falando aqui sobre o proporcional, pessoal, a gente utiliza um amplificador operacional inversor e a gente tem aqui, né, um potenciômetro que é para a gente calcular a importância, né, do nosso proporcional, o quanto a gente quer que o proporcional interfira no fim, né, do P&D. E aí, esse amplificador operacional inversor, ele vai dar para a gente uma correção proporcional ao erro, justamente para ele ser um amplificador inversor, né, que quanto diferentes valores de erro na entrada, vão dar saídas proporcionais a esse erro na saída, né? Por isso que ele é um amplificador operacional inversor. Falando agora um pouco mais sobre a parte integral, a gente utiliza, do integral, né, do P&D, a gente utiliza o amplificador operacional integrador, justamente por isso que ele tem esse nome de integral. O amplificador operacional integrador, ele vai realmente dar para a gente um valor dependente da integral desses valores. Então aqui a gente tem também o potenciômetro. Esse potenciômetro é para a gente calcular também a importância na saída desse integral, né, desse amplificador operacional integrador. Então, por meio do potenciômetro, a gente altera o quanto a integral do P&D, né, do nosso P&D, vai interferir na saída. E ele utiliza, né, esse amplificador operacional integrador, como vocês podem ver aqui, né, o capacitor na realimentação, por isso ele é um amplificador operacional integrador. E agora, para finalizar, né, a parte P&D, a gente tem a parte do derivativo. A parte do derivativo, a gente utiliza um amplificador operacional diferenciador. Esse amplificador operacional diferenciador, ele vai utilizar a diferenciação, né? Ele é um amplificador operacional, vocês podem ver que ele é diferenciador por quê? Ele tem aqui um capacitor em uma das entradas e ele tem aqui também, né, a nossa realimentação feita por meio de um resistor, que é determinado por esse potenciômetro, que a gente vai calcular também a importância no final dessa parte derivativa por meio desse potenciômetro. Então, vocês podem ver que a gente tem potenciômetro nos 3, justamente para a gente calcular o quanto a gente quer que cada parte do P&D interfira no final, né? Qual parte é mais importante, já que é importante que a gente regule certinho cada parte dele para que ele dê no final para a gente o resultado mais satisfatório. Então, pessoal, a gente tendo a saída do proporcional, tendo a saída do integral, tendo a saída do derivativo, a gente precisa somar esses 3 para a gente ter a parcela de cada um. O que a gente faz, né, para somar esses 3? A gente utiliza justamente o amplificador operacional somador. Então, vocês podem ver que na saída desses 3 aqui, eles vêm na entrada desse amplificador operacional. Então, ele é um amplificador operacional somador, em que ele vai somar esses 3 valores para a gente ter a correção total, né, que a gente precisa para o nosso sistema.
Então, por meio desse amplificador pressional somador, é feita a soma e depois ele inverte essa soma, né, faz ela virar negativa. Por isso que a gente utiliza, na saída dele, a gente utiliza um amplificador operacional inversor. Por quê? O amplificador operacional somador, ele vai somar e vai inverter, e a gente precisa inverter de volta para ter o valor só da soma, né, e não da soma inversa. Então, a gente utiliza esse amplificador operacional inversor de ganho unitário para a gente justamente inverter de novo e a gente ter essa soma positiva. Então, por meio disso, a gente tem o circuito do nosso amplificador operacional, do nosso controle PID analógico, utilizando essas três partes, esses 6 amplificadores operacionais, em que a gente tem a parte de entrada e cálculo do erro, a gente tem a segunda parte, que é a parte do cálculo do PID, e a terceira parte, que é a parte de soma e ajuste desse PID, né? Então, assim, a gente consegue ter o nosso projeto e consegue ter explicado o funcionamento de cada amplificador operacional que influencia aí, né, no nosso controlador PID analógico. Agora nós vamos falar sobre a pesquisa e simulação de um PID com amplificador operacional. Olhando o PID, nós notamos que ele tem 3 etapas: o proporcional, o derivativo e o integrador. Durante a apresentação, a gente vai entender por que ele precisa dessas 3 etapas para o seu sinal de saída sair conforme a gente deseja. E aqui nota-se que a gente tem resistores de resistência variável ou potenciômetros para a gente controlar essas taxas de variação dentro dessas 3 etapas. Aqui nós vamos conectar um osciloscópio num sinal de entrada do nosso circuito e no sinal de saída. Aqui a gente tem uma fonte de um pulso de 5 volts e vamos ver como vai ser o nosso sinal de saída. Verificando o nosso sinal, a gente vê que o sinal teve um pico, onde está mostrando aqui 12 volts, e depois ele estabilizou aqui em 6 volts, como mostra aqui no nosso resultado. O que acontece? Ele teve um pico e estabilizou num tempo razoavelmente curto, tendo o sinal do jeito que a gente gostaria que ele saísse, estável e amplificado. Agora nós vamos fazer o seguinte: para ver o comportamento de cada etapa, nós vamos ligar o nosso osciloscópio na nossa entrada, que continua da mesma forma, e ligar o nosso canal, o nosso segundo canal aqui, na saída de várias partes diferentes do nosso PID. A gente vai começar ligando no proporcional e ver qual que é a saída resultante. Nota que a gente teve uma saída que foi estabilizada, mas ela levou um tempo muito maior para ser estabilizada. Se fosse um sistema que precisava de uma resposta rápida, não seria tão interessante ter só essa parte do proporcional. Nota que ele deu um pico menor de 7 volts e depois estabilizou no 6, levando um tempo maior. Então agora a gente vai ver, e se a gente ligar no derivativo? A gente continua ligando na entrada e vamos ligar o osciloscópio agora na saída do derivativo. Nota que o que aconteceu? A gente teve um pico muito grande aqui, de 11 volts, e depois o sinal nem foi amplificado, ele estabilizou abaixo do sinal de entrada. A gente nota aqui 13 milivolts. O sinal estabilizou, mas não amplificou. Então o PID não teve o resultado satisfatório. E por último, a gente vai ligar no integrador. Aqui com essa cor mais clara, a gente ligou na nossa entrada e na saída do integrador. Nota que o que aconteceu? A gente teve uma saída estável, mas perto de 7 microvolts. Ou seja, o integrador ele vai corrigir a diferença da saída. Se eu não tenho uma amplificação, eu vou corrigir a diferença, vai ficar em 0. Então não teve o resultado esperado também. Então, cada parte funcionando em separado, a gente não consegue um resultado que a gente precisa. E voltando então no nosso sinal de entrada e saída com as 3 partes do nosso PID, a gente vê que a gente tem um pico razoável e num tempo muito curto o nosso sinal se estabiliza, que é o resultado que a gente espera do nosso PID. E como conclusão, quando temos um sistema que varia suas características ao decorrer do tempo, seja por variáveis internas ou externas, para que tenhamos uma saída constante, temos que depurar a variação ou erro nas 3 etapas mencionadas no PID. Após tratar essa variação, ela é corrigida mantendo o nosso sistema estável. E a aplicabilidade desse fenômeno é muito ampla, vai desde manter o protótipo de um carro seguidor de linha no seu trajeto, controlar a velocidade de um veículo em modo de piloto automático,
ou até então controlar a temperatura de uma caldeira. Note-se que é um procedimento indispensável na automação, seja ela de qual tipo for.